A paz do Senhor, minhas irmãs. Louvo a Deus por mais uma oportunidade nesta manhã, louvando o nome do Senhor, fazendo esse estudo. E o Senhor tem falado fortemente ao nosso coração. Eu estou realmente empenhada, orando, buscando a presença do Senhor para que nós possamos realmente ter transformação em nossa mente, ajudar a nossa família com as ações nossas de bondade, de amor, de misericórdia, de compreensão. E a gente sabe que isso é só através da poderosa mão de Deus. Glória a Deus pela sua vida que está firme, seguindo, ouvindo, buscando a presença do Senhor, fazendo o teu devocional. Deus seja louvado. A nossa tolice de hoje é a manipulação. A pergunta que nós devemos fazer: será que eu sou manipuladora? Será que em algum momento eu tento manipular a situação? Aí tem algumas perguntas, né? Se você com frequência mexe os pauzinhos para que as coisas aconteçam da forma que você deseja, mesmo que para isso você tenha que mentir, enganar seu esposo ou outras pessoas ao seu redor, os seus planos para alcançar os objetivos almejados não têm princípios? Mesmo que você magoe, prejudique ou passe para trás um semelhante, você executa seu plano? Aí, às vezes a gente vai responder, não, claro que não, imagina. Mas nós precisamos cuidar, porque isso é uma forma muito sutil. E a palavra do Senhor, ela diz assim, Colossenses 3, 9 e 10. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas ações, e vos revestistes do novo homem, que se renova pelo pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, aqui o Senhor está dizendo que nós, uma vez que nós conhecemos ao Senhor, nós já entendemos que isso não é correto, então nós precisamos abandonar essa atitude, esse comportamento. Quais são as maiores armas da manipulação? São muitas, né? A manipulação são muitas. Mas assim, o carro-chefe da manipulação é a mentira. Porque não tem como você manipular uma pessoa, uma situação, sem usar uma mentira. Mas às vezes a gente imagina que isso não é, que a gente não está mentindo, né? E a gente vê isso muito nos negócios, porque a pessoa, às vezes, ela não dá a informação. E a mentira e a omissão, elas são posicionamentos diferentes, mas o resultado é bem parecido. Então, assim, às vezes a pessoa mente, engana, esconde a informação, né? Ou dá uma acrescentada, ou dá uma diminuída. E isso não deixa de ser mentira, porque não tem mentirinha ou mentirona. Se você não deu a informação completa que precisava dar, ou se você tirou uma parte, ou se você acrescentou uma parte para induzir a pessoa a tomar uma decisão diferente, você está manipulando. A outra coisa de ferramenta da manipulação é quando você vai fechando o cerco daquela pessoa para que aquela pessoa não tenha outros contatos, outros relacionamentos, para que ela não tenha a oportunidade de falar como ela se sente, de falar ou de ouvir opiniões de outras pessoas e, e ter uma oportunidade de pensar o que ela está vivendo. Aí você vai criando situações para que aquela própria pessoa comece a não ter vontade de sair, para que aquela pessoa, para que pareça que a decisão final foi daquela pessoa. Outra coisa, elogios constantes, o tempo inteiro relatando a qualidade do outro, mas sem deixar o outro fazer. A gente ouve muito, você é muito bom nisso, porque eu vou, e vai enganando, vai enganando. É,
A intimidação sutil é quando você age de maneira que o outro fala assim: ah, não, se eu entrar nisso daí, quando essa pessoa souber, ela já vai tal, e, enfim, você vai deixando aquela pessoa ficar com medo, mas devagarinho, de maneira que aquela pessoa começa a não se sentir competente para fazer aquilo, ou não se sentir responsável para tomar aquela decisão, porque isso é uma forma que você vai anulando aquela pessoa, até ela, né, ter aquele sentimento de que ela não serve, né? E aí ela não vai fazer nada. E ela vai deixar você tomar conta de tudo. E aí o sentimento de culpa é quando a pessoa percebe que o outro tá percebendo que ele exagerou, e aí vai lá e demonstra que se arrependeu, pede desculpa, vai falar que exagerou e tal, mas vai deixar preparar o bote para a próxima vez. O controle financeiro, tudo. Não, deixa comigo que eu resolvo, deixa comigo que eu resolvo. E toma nas mãos essa tarefa para demonstrar que na mão dele rende mais, na mão dele as coisas são mais corretas, na mão dela as coisas funcionam, que o outro não vai saber fazer tão bem, né, articular tão bem quanto ela. E, por último, não menos importante, né, dentro dessas que eu coloquei aqui, é o gaslighting. Isso aqui é uma coisa muito terrível, porque a pessoa começa a manipular tanto a outra que coloca a outra pessoa em dúvida até dos próprios pensamentos dela. Sabe quando você fala assim, eu tenho certeza que foi assim, assim e assim. A pessoa fala, não, não foi assim. Ó, oh, veja bem, aconteceu foi assim, assim, assim. Aí você, não, mas assim, não, não, não. Ó, oh, lembra que. E aí a pessoa começa a falar para você, fazer você, tipo, fazer você lembrar, fazer você trazer confirmação de coisas que não tá na sua memória, mas a pessoa fala com tanto convencimento, com tanta que você pensa, ah, tá bom, foi assim mesmo, foi desse jeito. Meu Deus do céu, isso é muito triste. E às vezes a gente pode ser uma pessoa que está fazendo isso com alguém, e eu vou dizer por que isso é muito fácil de acontecer, de repente a gente está fazendo e não está percebendo que está fazendo. Por quê? A manipulação, ela um comportamento que ninguém é manipulador o tempo inteiro. Ninguém é. Quando é que uma pessoa vai ser manipulador? Quando ela encontra no outro a oportunidade de ser. Então, assim, se você tentar manipular uma pessoa e essa pessoa falar, ei, não, não é assim, e você para com isso porque eu não vou aceitar você agir assim comigo e tal, o que você vai fazer? Vai recuar. Porque o manipulador, ele é falso. Ele não vai aparecer com a cara de manipulação. Ele gosta de ir entrando devagarinho e aniquilando a outra pessoa. Por quê? Porque é um sentimento, é um comportamento diabólico. E Satanás não se aparece com a face dele de verdade. Isso aqui é uma coisa assim muito terrível, porque a pessoa pode ser que você esteja num relacionamento manipulador, ou você manipulando alguém, ou sendo manipulado por alguém, e que o mesmo comportamento que você tem para com essa pessoa que você manipula, você não tem com mais ninguém. Você só faz com essa pessoa porque essa pessoa se deixa ser tratada desse jeito. Ela se permite ser tratada desse jeito. Então, quanto mais você manipula, mais ela se demonstra dependente de você. E isso, em algum lugar da tua alma, te agrada. E a mesma coisa é quem está te manipulando. Se tem alguém te manipulando, tenha certeza que foi você que deu as armas para que essa pessoa te manipulasse. Então você foi dando crédito para que ela estava fazendo. Por quê? Porque em alguma coisa do que ela estava fazendo, você estava tendo alguns ganhos. Porque nós somos assim, terríveis, falhos demais a nosso próprio respeito, porque nós deixamos as pessoas, às vezes por medo mesmo, às vezes por querer a presença daquela pessoa, às vezes por ou necessidade do ego, às vezes por solidão, às vezes, tem uma série de coisas que às vezes você vai concordar com um relacionamento que você até sabe que a pessoa mente para você, que a pessoa trapaceia você, que a pessoa não vai ficar com você ali
naqueles determinados momentos que você precisa dela, que você acha que precisa dela, se você não deixar ela ter o controle da situação, e aí dali a pouco isso vira um relacionamento doentio, porque você não parou para analisar se aquele relacionamento está ou não agradando a Deus. Essa lição ela é muito complexa e muito necessária que nós analisamos como é que nós estamos vivendo os nossos relacionamentos. Porque isso aqui, quando nós olhamos uma palavra como essa, nós vamos ver na Bíblia dois grandes exemplos. Por exemplo, a Sara, quando ela faz tudo aquilo que ela faz lá com Abraão, duvidando, né, da promessa de Deus de que ela teria um filho, e ela vai e faz todo aquele plano para Abraão para que ele tenha um filho com a serva. Mas a hora que ela se sente ameaçada pela serva, ela vai lá e fala para Abraão que Abraão tem que resolver aquela situação e tudo mais. Mas a situação nasceu primeiro no coração dela, ela que foi lá, ela que manipulou o Abraão, ela que manipulou a Agar, ela que manipulou toda a situação para que o filho nascesse dos braços de Agar. E aí depois ela cria toda aquela situação, fica chateada. Aí a palavra vai dizer que ela fez tanto, implicou tanto a Agar, a ponto de Agar sair fugida. Aí Agar, depois que sai fugida, Agar tem que voltar, porque o anjo encontra com ela e faz ela voltar, porque ela tinha que cumprir o prazo pela bondade e misericórdia de Deus. Então, por causa da manipulação de Sara, Agar sofreu, né? E depois tudo que nós vivemos até hoje por causa da geração, né? Da nação dos ismaelitas, que é os filhos, né? Que tem origem nessa manipulação. Aí depois nós vemos Rebeca, que é nora de Sara, né, que casou com Isaac, que é o filho da promessa. Essa Rebeca também vai lá e apronta daquele jeito, quando ela tinha como favorito Jacó é, e não Esaú. E aí ela vê, ouve Isaac falando que vai abençoar Esaú, e ela não quer isso, ela quer que quem seja abençoado é Jacó. Aí ela manipula tudo, enquanto Esaú está lá no caçando, né, para trazer a caça para o pai, para preparar o ensopado que ele pediu, ela vai, prepara, chama o filho mais novo, faz o filho mais novo se vestir, se parecer com o mais velho, prepara a comida, manda o filho levar, se organiza tudo, aí depois que dá briga, que Isaú chega e percebe e vê tudo isso e quer matar o irmão, ela prepara outra situação, que é o plano de fuga para Jacó. Então veja como que uma coisa vai levando a outra e o emaranhado da confusão acaba se tornando maior. E nós precisamos olhar para isso, porque assim, na Bíblia tem grandes exemplos de situações assim que foi muito tempo de prejuízos e algumas situações em que foi levado à morte mesmo, à morte física. Nós precisamos, o Senhor, ele odeia lábios mentirosos, mas ele se agrada dos que praticam a verdade, assim diz o Provérbios 12, 22. Quando nós manipulamos situações ou manipulamos pessoas, desagrada demais o Senhor. Por quê? Porque isso não é um comportamento que Deus aprova. Isso é um comportamento de Satanás. Satanás, quando a primeira manifestação de manipulação que a gente vê na Bíblia, é quando ele chega para Eva e vai dizer assim para Eva: Ah, Deus falou para você que você não pode comer dos frutos da árvore do jardim. Ó, ele chega confundindo a cabeça da Eva para dizer para ela assim como se ela não pudesse comer de nenhum dos frutos da árvore, nenhum dos frutos das árvores do jardim. Mas só que não é isso. Quando ele está falando para ela nenhum, ele já está falando num propósito de fazê-la confundir dentro daquilo que o Senhor tinha falado. É o gaslight. Porque olha que ele fala aqui, ó, Gênesis 3, no capítulo, Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: Foi assim que Deus disse: Não comereis de nenhuma árvore do jardim?
Ó, o Senhor não tinha dito isso, nenhuma árvore do jardim, mas ele já chega fazendo uma pergunta que induz. Aí a mulher responde: é do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem neles tocareis. Se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, ele já chega fazendo assim, de nenhuma árvore, ele já chega trazendo uma situação maior para que ela possa já pensar assim, para que ela possa entrar em dúvida sobre o que Deus de fato havia falado. E no final das contas, como ela fica registrada aquela palavra do todo ali, o que que parece? Parece que é uma penalidade muito grande, parece que é um prejuízo muito grande e que ela tem que fazer algo para resolver. Então ela foi ali manipulada, enganada por causa da colocação do adversário. Então, assim, a palavra do Senhor em Salmo 101:7 vai dizer: o fraudulento não habitará em minha casa, o mentiroso não permanecerá na minha presença. A manipulação, ela distorce os planos de Deus para as nossas vidas. Viu a história da Eva? Por causa dessa manipulação, ela perdeu tudo, porque ela saiu fora do plano de Deus. O plano de Deus ali foi distorcido na cabeça dela. Então, se nós, irmãs, em algum momento desta palavra, observamos e percebemos coisas que precisam ser corrigidas no nosso comportamento, seja que nós estamos fazendo isso com outra pessoa, ou seja que nós estamos é, deixando alguém fazer assim conosco. Que nós possamos orar e vigiar o nosso coração, orar e vigiar a nossa mente, para que o Senhor nos alerte, para que o Senhor nos deixe de maneira mais sábia, mais ágeis em tomar decisões que agrada ao Senhor. A palavra do Senhor, Romanos 12:2, vai dizer: e não vos amoldeis aos esquemas desse mundo. Porque às vezes a gente vai falar assim, mas todo mundo faz assim e tal, principalmente no trabalho, que é uma mentiragem, uma enganação, muita coisa a gente vê no trabalho. E aí vai dizer, não, eu tenho que entrar na rede, né? Mas entrar na rede para depois cair nos braços do Satanás, nós precisamos tomar cuidado, olhar, verificar, porque a verdade tem que ser dita em todo o tempo e a vontade do Senhor nós precisamos experimentar. O Salmos 41 é tão lindo. E Davi fala assim, a partir do versículo 9: até o meu próprio amigo, em quem eu confiava tanto, com quem eu comia o pão, me traiu. Ele fala desse jeito, ele diz: mas tu, Senhor, compadece-te de mim e levanta-me para que eu lhes retribua. Sei que te agradas de mim por causa disto. Meu inimigo não triunfa contra mim. Quanto a mim, tu me sustentas na minha integridade e me colocas para sempre em tua presença. Eu acho esse salmo tão lindo quando Davi está ali dizendo: puxa vida, se não for o Senhor cuidar de mim, olha para mim, me deixa de pé para que eu possa retribuir ao Senhor com meu louvor, com a minha adoração, com minhas ações. E é isso que o Senhor tem para nós hoje, minhas irmãs, em nome de Jesus. Aproveite esse estudo e passe um filtro naquilo que está acontecendo. Eu estou fazendo isso aqui, que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos faça prosperar. As ações das nossas mãos que sejam para louvar e glorificar o nome do Senhor. Amém.